Oi, irmãos, graça e paz. Meu nome é Ricardo, sou pastor da Igreja Presbiteriana Monte Sião, na cidade de Leme. É um prazer poder compartilhar um pouco da palavra de Deus aqui com os irmãos e falar um pouquinho sobre oração. Oração é fundamental na vida de qualquer cristão. Eu acredito que a oração ela é muito prática e nós precisamos diariamente nos debruçarmos nesse tempo importante de intimidade, de relacionamento com Deus, né? Pensarmos sobre oração, vamos pensar um pouquinho baseado na oração do Pai Nosso, né? Aprender com esse modelo, o que Deus tem nos ensinado, o que Jesus nos orientou a, a falar com o Pai. E o que seria a oração, né? Como fazer uma oração? Quando a gente vai meditar um pouco sobre oração, tem uma historinha de uma senhora que diz assim: não tenho nenhum método. Enquanto lavo a roupa, peço ao Senhor que lave o meu coração, deixando mais alvo do que a neve. Enquanto passo o ferro, lembro-me das perturbações e problemas que necessitam ser alisados, deixados sem rugas. Enquanto varro o assoalho, peço-lhe simplesmente que varra dos cantinhos do coração toda crítica, a fim que me possa abençoar. E ele sempre fez assim. A oração é para a alma o que a respiração é para o corpo. Só quem a pratica sente os seus efeitos. A Bíblia, então, tem vários exemplos de orações. Se nós formos listar, temos vários episódios que nós encontramos os personagens bíblicos em oração. Temos lá em Gênesis Abraão falando pessoalmente com Deus, orando ali, intercedendo pela vida de Ló, seu sobrinho, dizendo se Deus iria realmente destruir a cidade, né? Se destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra, se houvessem justos naquele lugar. Então ele intercede, vai clamando a Deus e Deus vai respondendo a ele a sua oração. Inclusive ele manda um anjo para libertar a Ló, de uma maneira que ele nem pediu isso, manda um anjo, mas Deus fez mais do que tudo que ele pediu ou pensou. Então Deus é poderoso, o Espírito Santo intercede por nós, a oração é fundamental na nossa vida. O reverendo Tim Keller também escreveu um livro sobre oração, experimentando intimidade com Deus, e no segundo capítulo ele diz o seguinte: a oração é a única porta para o autoconhecimento genuíno. É também a principal maneira de experimentarmos profunda transformação, a reordenação de nossos afetos. A oração é o modo pelo qual Deus nos concede muitas das suas inimagináveis que tem, das coisas inimagináveis que tem para nós. Aliás, do ponto de vista de Deus, a oração confere confiabilidade para Ele nos dê muito das coisas que mais desejamos. E a maneira de conhecermos a Deus, o caminho para, enfim, tratá-lo como Deus. A oração nada mais é do que a chave para tudo o que necessitamos fazer e ser na vida. Devemos aprender a orar, temos que aprender. Então, a oração ela é fundamental, ela é essencial. João Calvino vai dizer que a oração muda a nós. Enquanto oramos, ela nos transforma. Orar é um ato de reverência, é um ato de intimidade, mas ao mesmo tempo nos traz temor, porque estamos falando com alguém onipotente e onisciente. O reverendo Augusto Nicodemos, no seu livro sobre oração,
vai falar que nós estamos falando com alguém de uma maneira desnuda. A pessoa está nos vendo, Deus nos vê como somos. Ele está vendo a nossa sinceridade do que estamos fazendo e falando naquele momento. Não conseguimos mentir ou fingir para Deus. Lá em Lucas, então, um dos discípulos pede para Jesus, né? Como orar? Ensina-nos a orar. Então, Jesus vai nos dar a oração modelo, que está em Mateus 6, de 9 a 13. E a oração começa com intimidade. Pai nosso. Relacionamento íntimo, familiar, que nos convida a descansar e a confiar num Deus amoroso, num Deus paterno, num Deus que se preocupa conosco. Esse Deus que estás no céu também é o Deus que se faz presente aqui entre nós. É um ato de fé crer nesse Deus todo-poderoso. Então nós oramos e podemos chamar Deus de Pai, porque o somos através de Cristo, porque cremos no sacrifício de Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, pela fé e por esse ato de Cristo redentivo, nós somos então aceitos como filhos de Deus, como diz lá em João, capítulo 1, versículo 12. Santificado seja o teu nome. Irmãos, a vida de oração nos leva a uma vida de santidade, porque somos então representantes do reino de Deus aqui neste mundo, vivendo para Ele, para que o nome de Deus seja santificado através de cada um de nós, da Igreja de Cristo, que proclama, que exalta, que anuncia o Deus Todo-Poderoso. O nome de Deus, ele é santificado pelas nossas vidas quando vivemos realmente para Deus. Ele é todo santo, ele é plenamente santo, mas estamos testemunhando dele aos homens, estamos testemunhando à humanidade o Deus a quem servimos. Meus irmãos, um dos atos maravilhosos que podemos fazer como Igreja do Senhor é oferecer uma oração para alguém que necessita dessa atenção especial. Também no livro do reverendo Tim Keller, sua esposa contrai uma doença grave e ela conclama ao seu marido, pastor, para que ore por ela todas as noites. A intercessão, ela é um alívio para a alma, um calmante para a nossa angústia. Nós precisamos, então, dobrar os nossos joelhos e confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Então, nos colocamos diante dele como se fosse um remédio indispensável para você poder viver mais um dia. Então, intercedemos e colocamos todas as nossas preocupações diante desse Deus amoroso que pode todas as coisas. Então, a oração é fundamental. Ela tem que ser constante, perseverante, como o texto que Jesus nos exemplifica do amigo inoportuno, que chega num momento e intercede ali, e ele está perturbando até que ele seja atendido nas horas da noite. Ou como aquela mulher que pede para que a sua causa seja atendida, aquele juiz que não teme a Deus e nem ninguém, pela importunação daquela senhora, ele quer se ver livre, então atende. Então, se uma pessoa assim, pela perseverança de alguém, muda de opinião, pode ter certeza que Deus também vai ouvir nossa oração. Não que nós podemos mudar a Deus,
O texto nos convida, então, a pensarmos: venha o teu reino. O reino de Deus é chegado e ele está dentro de nós. A oração constante é para que a vontade de Deus seja feita e que a gente peça a vontade de Deus, que a gente clame a Deus para que aquilo que o agrada seja feito, aquilo que glorifica o seu nome seja feito, para que Ele nos mostre o que fazer, onde ir, o que falar, quando falar, a quem ensinar ou pregar ou doar ou expressar amor. Venha o teu reino. Possamos viver para esse reino. E a oração nos coloca então à disposição desse Rei Todo-Poderoso, a esse Pai amado, em que nós clamamos e pedimos então direção para as nossas vidas. O reino de Deus é chegado, está dentro de nós. E façamos diferença neste mundo. Esse mundo preocupado apenas consigo mesmo, nós estamos preocupados com a vontade de Deus, com o reino de Deus e o seu querer. Que esteja presente, então, em nossas orações, a direção de Deus e que possamos clamar a respeito disso. Seja feita, então, a vontade do Senhor. Nós podemos clamar e pedir o que quisermos diante de Deus, mas a vontade de Deus seja feita. Sempre ela é soberana e não podemos, então, mudar a vontade de Deus. Podemos clamar a Ele e pedir misericórdia, graça, que nos atenda, mas a vontade dele seja feita. Assim como Jesus orou: se possível, livra de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. A vontade de Deus vai ser feita sempre. A oração é essa sujeição à vontade soberana do Senhor. Então precisamos então nos ater sempre que Deus está no controle. Ele controla as nossas vidas, controla as situações que vivemos e confiamos nele, esperamos nele. Essa oração, então, ela descansa na vontade soberana do Senhor. Meus irmãos, o hoje é para ser vivido de uma maneira plena. Muitas vezes nós vivemos o hoje pensando no amanhã ou angustiados com o futuro. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje é o dia de vivermos. É o momento que temos. Ele deve ser sagrado, deve ser aproveitado, deve ser vivenciado. Deve ser vivenciado na certeza de que o suficiente, o necessário, Deus está provendo. Deus está, então, nos dando aquilo que precisamos para o dia de hoje. Faça apenas um exame nas suas lembranças e você verá que Deus te supriu, que Deus te curou, que Deus agiu, que o pão chegou, que o socorro apareceu. Então nós temos essa certeza de que Deus está suprindo o nosso hoje e Ele está também nos livrando da ansiedade do amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Então podemos desfrutar e saber que o pão que temos hoje é o necessário para hoje. Deus proverá amanhã. Descansar nesta oração é não pedir mais do que necessitamos. É saber que Deus vai providenciar aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. A oração também é algo que nos transforma, que restaura relacionamentos, que faz com que também sejamos humildes diante de Deus porque falhamos, porque somos pecadores. Perdoa-nos. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoados os nossos devedores.
Perdão é uma autorreflexão. Tem alguém que falhou comigo? Eu preciso reconhecer se não tenho falhado com ele também. Nós falhamos, nós pecamos, nós precisamos de perdão, assim como também devemos oferecer o perdão para aqueles que falharam conosco. Te convido então a essa reflexão, essa humildade. Te convido a enxergar com os olhos de Deus que somos falhos. Precisamos oferecer o perdão ao próximo e também receber esse perdão. Se não perdoarmos, dificilmente seremos perdoados. Não nos deixe entrar em tentação. Jesus não nos ensina a orar para que não haja tentação, mas para que a gente não entre, não caia nela. O texto também nos convida para que a gente peça a Deus que livre-nos do mal. O mal, ele existe, mesmo nós cristãos estamos sujeitos a ele. Então o texto nos convida que peçamos ao Senhor que nos livre do mal. Há muitas catástrofes, acidentes, pessoas más que estão rodeando cada um de nós. O próprio inimigo, as suas ciladas. Então vamos clamar a Deus, livre-nos do mal. Essa oração deve ser feita a respeito da minha vida, dos meus familiares, dos meus irmãos na fé, clamando por muitos que estão perdidos e necessitados e carentes da graça do Senhor. Livra-nos do mal. A adoração deve estar presente na oração, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. A adoração nos leva à rendição. Deus é tudo. Deus deve ser adorado, deve ser exaltado. Devemos glorificar a Deus sempre na oração. A Ele todo louvor, toda a glória. Meus irmãos, a oração, ela deve ser praticada todos os dias. 1 Tessalonicenses 5,17 nos convida a orar sem cessar. Que Deus nos ajude a termos essa prática viva na nossa vida, orando sem cessar, praticando a vontade de Deus, nos achegando a Ele em oração todos os dias. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a orar e que a oração transforme as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique com Deus.